O tema da minha pregação hoje é a dívida do amor para com o próximo. É o que nós veremos aqui em Romanos 13, verso 8 até o 10. Acompanha comigo a leitura, por favor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. Nas últimas semanas, aliás, eu falei sobre o versículo 1 até o versículo 7, onde fala da relação de nós, cristãos, com o Estado, com o governo, e é o que Paulo explica. Na última semana eu falei sobre a relação histórica da igreja com o Estado, e depois eu falei sobre as funções, nossa como indivíduo e nossa como igreja na sociedade a qual vivemos. Aqui do versículo 8 até o versículo 10, Paulo faz a conclusão do que foi ministrado, não apenas do primeiro versículo aqui do capítulo 13 até o 7, mas do capítulo 12 também, que lembra que o capítulo 12 ele está falando só da parte prática, de como nós devemos nos comportar em relação ao próximo. Então Paulo, para resumir como que nós devemos nos comportar em relação ao próximo, em relação ao Estado, em relação à sociedade, que também faz parte do próximo, ele vem e diz, olha, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Eu quero passar alguns princípios hoje, vou ser bem sucinto nesta noite. O primeiro é o seguinte: cumpra as suas obrigações e não fique devendo nada a ninguém. Eu não precisaria nem estar falando isso aqui para cristãos, o que se espera que você já entenda a respeito disso daí. A ninguém deveis coisa alguma, é o que Paulo diz. No capítulo 12, como eu disse, ele fala da relação com o próximo, depois da relação com o Estado, e agora ele diz, a ninguém deveis coisa alguma. Alguns comentaristas vão dizer que aqui Paulo está dizendo em relação a, por exemplo, fazer empréstimo em banco, emprestar dinheiro ou coisas, objetos de pessoas. E alguns vão ser radicais dizendo assim, olha, cristão jamais deve emprestar nada de ninguém. De ninguém. Deve orar para que Deus venha prover e então batalhar em prol daquilo que ele precisa. Nunca devem pedir dinheiro emprestado, fazer prestação ou coisa parecida com isso. Mas eu já falei algumas outras vezes que há algumas contas que são benéficas, como por exemplo, o irmão da nossa igreja comprou um caminhão e com o dinheiro do caminhão trabalhando, o caminhão se paga e ainda sobra um pouco de dinheiro para ele. Então você vê, não é uma dívida ruim. Financiamento de casa para pobre, qual pobre consegue juntar 200 mil e comprar uma casa à vista? Rico é difícil fazer isso. Então, se você financia, por exemplo, um apartamento, uma casa, é preferível você financiar e pagar em 30, 35 anos do que você ficar pagando aluguel uma vida toda. Então, esse tipo de coisa não há problema nenhum. Mas o ideal, sim, é sempre nós, como cristãos, fugir da prestação. Para quê? Justamente para não dever nada para ninguém. Mas se acontecer de fato, você fez o carnezinho das Casas Bahia lá e não resistiu, né? Pague em dia. Seja fiel àquilo que você se comprometeu em fazer. O ensino aqui, na verdade, é sobre nunca ser descuidado na questão de emprestar, né? De você tomar emprestado, mas também de você emprestar para os outros. O que Paulo vai ensinar é o seguinte, olha, tome cuidado em relação a essas coisas. Não importa o que seja dinheiro, seja um bem que você emprestou de outra pessoa, ou qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho bastante livro, eu empresto para os irmãos, eu também empresto alguns que eu não tenho. E tem um irmão que eu empresto para ele, que ele empresta para mim, e ele acho que ele mandou fazer um carimbo, e toda a contracapa do livro dele tem um carimbo escrito assim, olha, emprestar é um prazer, devolver um dever. Eu vou copiar esse carimbo aí. Tá certo. Eu e você, nós devemos ser extremamente cuidadosos com aquelas coisas que são nossas e ultra cuidadosos com aquilo que não é nosso. É isso que se espera de todos, não apenas cristãos, claro, porque concordo comigo que essas pequenas coisas, elas transformam a vida cristã num péssimo testemunho para aquelas pessoas que nos observam de fora. A pessoa vive emprestando, às vezes vem aqui, fala com o irmão, empresta um dinheiro dele, depois empresta do outro, depois empresta do outro, depois empresta do outro, e acaba que não paga ninguém. Isso é um mau testemunho. Às vezes as pessoas de fora ficam sabendo, olha, mas o crente está devendo até para mim que sou ímpio.
não paga nem a conta dele lá das Casas Bahia, da Loja 100, seja lá o que for. Isso é um mau testemunho. Mas como eu falei, se houver a necessidade mesmo, por isso é importante, né? Reavaliar. A gente pensar, olha, se precisa, seja o mais rápido possível. Não há problema se é algo necessário e você pega por um curto período de tempo. O que não pode acontecer é mais ou menos o seguinte, imagina, o Robson ele vai tocar num casamento, a sua ilustração só. Ele fala, pastor, o senhor tem um terno lá para me emprestar? Eu falei, tem até 2. Na verdade, só 2 que eu tenho, né? Você pode... Escolhe lá. Ele escolhe. Empresta, vai. Tá bom. Ele vai no domingo tocar no casamento. Daí no outro domingo, ele vem ao culto com o meu blazer, né? Sem a calça, só com o blazer. Ah, legal, né? Você quer trazer, não veio vestido. Na outra semana ele não traz. No outro domingo vem de novo. E, puxa vida, agora mudou a cor da camiseta por baixo, mas o blazer continua sendo meu. E não devolve o raio do negócio. Isso é mau testemunho. Como eu disse, é questão de avaliar. Uma vez o irmão chegou para mim e disse o seguinte, pastor, tem um irmão da nossa igreja que é muito mesquinho. Eu falei, é mesmo? Quem? Tiago. Mentira, o Tiago não. Brincadeira. Tem um irmão que é muito mesquinho. Eu falei, por quê? Ele não quis emprestar o carro dele para mim. Eu falei, não acredito. Eu falei, é mesmo? Eu perguntei assim, olha, para que você ia usar o carro? Não, eu ia passear com a minha família, ia à praia. Eu falei, irmão, você está de brincadeira. Você quer que o irmão que tem um carro só, se tivesse 2, acho que não era errado, mas ele tem um carro só, você quer que ele empresta o carro único dele, o único filho que ele tem, para você desfrutar com a sua família? Ele está certo em não emprestar. Ele ainda falou para mim, olha o cristianismo barato dele, nem empresta o carro para mim. Eu falei, irmão, está de brincadeira, né? Diferentemente se, por exemplo, se fosse para ir ao médico, para vir aos cultos, ou alguma necessidade que você vê, precisa urgentemente, nossos carros aqui estão todos disponíveis. Você pode pedir que nós emprestaremos. Se tiver condição, claro que emprestaremos. Mas a questão é algo realmente necessário? Eu falei, não, ele está certo, está certo. Agora imagine o seguinte, você é pobre, certo? Por quê? Porque você está emprestando o carro do outro. O outro é pobre, porque o carro dele é velho. Se você, pobre, empresta um carro do pobre, bate o carro do pobre, vai ficar 2 pobres sem carro. Tá certo. Você não vai ter dinheiro para pagar. E ele não vai ter dinheiro para consertar. A não ser que, por exemplo, pastor, eu não sou assim não, eu sou desapegado com essas coisas. Que é o meu carro, leva, bater, não tem problema. Fica, daí é outra coisa, daí você pode falar sem problema. Mas do contrário, eu e você precisamos raciocinar em relação a essas coisas aí. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é essa: cumpra as suas obrigações e não fique devendo nada a ninguém. A segunda, põe ali, por favor. O segundo princípio é: todos nós somos devedores do amor para com o próximo. É o que Paulo vai falar aqui, é o que ele diz no verso 8. A ninguém deveis coisa alguma, exceto, com exceção, do amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele vai dizer assim: nós amamos os outros, os irmãos, porque primeiro Cristo nos amou. Ou seja, o Senhor nos amou e por conta disso nós amamos o próximo. É isso que ele diz. E Paulo aqui é mais enfático. Ele diz: a lei é cumprida plenamente quando nós amamos. Aquele que ama o próximo cumpre a lei. Aí já vem um entendimento errado de muitos. Qual é o entendimento? Olha, não importa essa questão de doutrina, de teologia, de o que um pensa, o que o outro pensa. O que importa é amar. Uma vez o irmão me disse isso. Ele disse: olha, pastor, a Bíblia diz que o único mandamento que importa agora é o amor. Não diz que temos que ir à igreja. Ele já usa essa desculpinha para quê? Para não congregar. Ele quase que rasga Hebreus que diz: não deixeis de congregar. Daí ele não é fiel com o seu dízimo. Por quê? Ele disse: não, eu amo os irmãos, e esse é o mandamento. Você percebe como na verdade isso apenas é uma maquiagem para a pessoa viver a vidinha do jeito que ela quer? Tá, ama coisa nenhuma. Você ama tantos irmãos que você não consegue nem congregar numa igreja? É mentira, é mentira. Eles dizem: para que tanta teologia, esses detalhes? Nós cremos no amor. E então eles acabam colocando o amor contra a doutrina, contra a própria lei que o Senhor nos deu. Agora, não adianta, de forma errada e fora de contexto, as pessoas citarem o apóstolo Tiago quando ele diz: a fé sem obras é morta. Tiago realmente diz isso. Olha, você diz que tem fé, mas você não tem obras, você está mentindo, porque a fé sem obras é morta.
Agora, você dizer assim, olha, eu tenho fé, olha o tanto de coisas que eu faço, isso não mostra que você tem fé. Pelo simples fato de você fazer as coisas, não é o fazer em si que demonstra a sua fé. Porque Paulo ainda deixa claro em 1 Coríntios, você pode doar todos os seus bens aos pobres, o seu próprio corpo para ser queimado, e mesmo assim não tem amor. Ou seja, é possível sim você... Uma vez eu conversei com um rapaz, ele tinha tanto cargo aqui na cidade, secretário disso, secretário daquilo outro, dono da ONG e tal, fundador disso, daquilo. Eu falei, cara do céu, você tem tempo para sua família? Quase que eu perguntei para ele. Mas a Escritura diz que é possível sim fazermos tantas coisas, e coisas boas que ele fazia. Não coisas erradas, não coisas boas. E mesmo assim não tem amor. Mas a fé correta, de fato, ela vai possibilitar a mim e a você de fazermos aquilo que é correto. E eu vou falar para você, isso tem implicações totalmente práticas. Porque a forma com que nós cremos vai determinar se nós amamos de verdade como Deus nos ama. E como Deus nos ordena. Por exemplo, olha a implicação de você saber para depois agir. Eu estava esse dia no centro da cidade e tinha uns missionários lá oferecendo oração para todo mundo. Joia, louvável a situação. E eu não lembro, eu estava numa loja e a minha esposa saiu, ele falou, quer que faz uma oração? Normalmente a pessoa quer, né? A minha esposa conversou rapidinho lá, falou, eu sou evangélica também. E, meu marido é pastor, e eu estava na loja, não sabia que ela tinha falado isso. Daí eu saí, daí o missionário pediu para orar para ele, mudou, né? Pastor, faz uma oração para mim. Eu no meio da praça, em que, pá, a mão na testa dele. Claro que ora, sem problema nenhum. Eu peguei, fiz uma oração para ele, e depois ele me ofereceu o material que ele tinha, alguns livros. Pastor, o senhor não quer comprar para nos ajudar? E eu comecei a dar uma lida. Nada contra. Esse é o material que eles escreveram, estão vendendo, qual o problema? Não há problema nenhum. Às vezes é aquilo ali que sustenta a missão deles. Eu comecei a dar uma olhada lá. Eu falei para ele assim, olha, qual linha teológica você segue? Vocês são pentecostais, neopentecostais, reformados, calvinistas, arminianos? Qual linha vocês seguem? Ele falou assim, pastor, não sei muito o que o senhor está falando não, viu? A gente lê a Bíblia e prega a Bíblia. Eu já comecei a pensar, falei, Deus do céu, o cara não sabe nem o bairro que ele está, nem aonde está indo, e está evangelizando o povo, e está sendo missionário. Qual mensagem que esse cara está levando? Daí então eu tinha escrito um artigo sobre isso no Facebook, sobre a importância de sabermos aquilo que cremos. Igual, por exemplo, quando as pessoas perguntam, pastor, o que vocês são aí? Nós somos protestantes, reformados, calvinistas, para você ficar mais bravo ainda. A gente tem que saber aquilo que a gente segue. E eu escrevi um artigo no Facebook e falei algo mais ou menos parecido com isso, né? O que eu tinha passado com esses missionários, e falei da importância do conhecimento para você se evangelizar. Porque, convenhamos, você é médico, daí você sai para a rua, pega uma sacola de remédio, ali tem dipirona, tem cardenal, tem antibiótico, tem anti-inflamatório, tem tudo. Você pega, dá um para outro. Você precisa saber a doença da pessoa para você medicar de forma correta. E então eu escrevi esse artigo, coloquei lá, e tanto de gente xingando, falei, ai meu Deus. Eu penso, vou bloquear. Não, deixa, tem que aprender a tomar xingo também. E eu coloquei 2 comentários aqui, põe ali para frente, por favor, Vinícius. Eu mudei o nome aqui, pode pôr o outro também. Eu mudei o nome para não expor a pessoa, vai dar um processo ainda, né? O primeiro estava lá assim, Levita, voz de arcanjo. Não era esse o nome que eu coloquei. Gorete, treme terra, era o outro, brincadeira. Tava lá, o cara falando assim para mim, 100 gramas de prática é melhor que 1 quilo de conhecimento. Ainda contou uma parábola ainda, velho, que danado, cara. O que ele quis dizer é o seguinte, né? Olha, eles não sabem nada, mas estão na rua evangelizando. E você aí, teve uma outra que falou, sai de trás do computador e vai para as praças também, pastor. É fácil ficar falando atrás da tela. Oh, Deus, hein? E o presbítero Zé Trovão escreveu assim, o que importa é que estão praticando... Aqui está errado, porque eu só dei o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Só isso. O que importa é que estão praticando e não parados dentro da igreja, brigando por conhecimento e muitas das vezes vazio de amor ao próximo e nada de Espírito Santo. Você consegue que o entendimento das pessoas é esse, que não importa o que você faça, o que importa é fazer. Não importa a forma que você crê. O que importa é, de fato, você sair e fazer. E ainda citam Tiago, a fé sem obras é morta. É verdade? Claro que é. Mas também a fé sem obras é morta e as obras com uma fé errada também mata. Foi a analogia que eu fiz o culto passado. Você, com toda sinceridade,
dar um medicamento errado para uma pessoa, você pode matá-la. Então, é claro, nós temos que prestar atenção nessas coisas. Todos nós somos devedores do amor para com o próximo também. E terceiro princípio, não há amor verdadeiro ao próximo se não amarmos a Deus, primeiramente. Este é um grande equívoco que muitas pessoas cometem. Elas pensam que, olha, o que importa é amar o próximo, Deus está no próximo. E se esquecem que só há amor verdadeiro, nós só conseguimos amar de forma verdadeira a partir do momento que nós estamos conectados à fonte de amor verdadeiro. Ou seja, o Senhor derrama o seu amor em nós e, consequentemente, nós conseguimos também repartir esse amor para com as pessoas. E é claro, o amor ele não é um sentimento, mas biblicamente nós vemos que ele é algo extremamente prático. Nós conseguimos sim colocar em prática. A fé sem obras é morta. Da mesma forma, nós podemos dizer que o amor, sem a manifestação prática de amor, também é morto. E Paulo vai citar várias formas como que nós de fato demonstramos que nós amamos os outros. Você acha que vir comigo que Paulo acabou de dizer que, olha, todos os mandamentos estão compreendidos no amor. Ou seja, ele pega a lei, pega os profetas, todo o Antigo Testamento, e primeiro comprime em 10 mandamentos. Em Êxodo 20. Depois, para dar uma resumida, ele pega esses 10 mandamentos e resume em apenas 2. Amar a Deus e ao próximo. Mas quando Deus deu a lei a Moisés, lá no Monte Sinai, ele deu as tábuas da lei. Aqueles 10 mandamentos eles foram divididos em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos referentes a Deus. Pode ler. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o teu entendimento. Não adorarás outros deuses diante de ti. O primeiro tem relação nossa com o Senhor. E a segunda tábua é em relação ao próximo. Daí entra o não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, em relação ao próximo. Mas você consegue ver que, em primeiro lugar, falar da nossa relação para com o Senhor. Agora, se dissermos que o que importa, na verdade, é você não matar, é você não roubar, é você não furtar, é você não adulterar, e falarmos, olha, porque isso aqui está resumido no que Paulo diz, olha, ame o próximo como a ti mesmo. Você vai estar excluindo totalmente a primeira tábua. Porque foi exatamente quando chega uma pessoa diante de Jesus e diz, Senhor, qual o maior mandamento? E Jesus explica em Mateus 22, 37, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas você percebe que amar o próximo é o segundo mandamento? Existe um mandamento antes desse daí. Por que que todos os mandamentos são compreendidos no amor? Porque, ora, se você de fato ama a Deus de todo o coração, você vai priorizar a Deus. Você vai colocá-lo como primeiro lugar na sua vida. Você não vai faltar cultos. Você não vai deixar de orar. Você não vai adorar outras imagens. Você não vai dizer o nome dele em vão. Se você ama a Deus, você não vai fazer essas coisas. E se você ama o próximo, você não vai matar o próximo. Você não vai adulterar, ferir o próximo, mentir contra o próximo, não vai fazer essas coisas. Nós não podemos de forma alguma inverter esta ordem, colocar qualquer coisa antes de Deus, ainda que seja um amor de entrega ao próximo, é pecado. Em primeiro lugar está o nosso amor para com Deus. Lembra quando Jesus diz assim? Aquele que amar mais o pai, a mãe, irmão, irmã, não é digno de mim? Ele está mais uma vez reafirmando isso aqui. Em primeiro lugar vem nosso amor a Deus, depois vem nosso amor ao próximo. O marido deve morrer pela esposa, mas antes deve morrer pelo Senhor. A esposa deve honrar o marido de todo o coração, como se fosse Deus. É o que diz Efésios 5. Seis submissas ao marido como ao Senhor. Todavia, ela deve em primeiro lugar ser submissa de fato ao Senhor. É o que diz a palavra do nosso Deus. Nós não podemos inverter essa ordem de forma alguma. Eu assisti a uma entrevista de um pastor, alguma coisa Vieira, Igreja Batista do Caminho, dou nome para você saber quem que é. E na hora que eu comecei a ver, 20 e poucos minutos de vídeo, falei, puxa vida, é muita coisa, por que não resume, hein? Daí tá lá. Ele começou com uns papos meio estranhos, mas eu fui aguentando. Eu comecei a achar, falei, cara, ele começou a falar muito, né, defesa dos pobres, dos oprimidos, das mulheres. E, cara, esse cara acho que é meio esquerdista, meio progressista, meio socialista, hein? Só comecei a supor, né? Mas vou fazer um forcinho para assistir. Vai, 20 minutos, tem que perder, fazer o quê, né? Eu tô lá. Daí passou um pouquinho, daí realmente chegou as maiores aberrações, né? Que Jesus era travesti, que se Jesus viesse hoje, ele ia ser gay. E, esse monte de coisa. Eu falei, puxa vida, perdi a oportunidade de cortar o vídeo no começo. Mas aí, ele cita
aquela passagem onde Jesus diz assim: tive fome e me deste de comer, tive preso e me visitaste, estive nu e me vestiste. Quando você faz a um desses pequeninos, você faz a mim. E ele diz assim: você está vendo? Nós amamos a Deus quando amamos os outros. Deus está nas pessoas. É verdade o que ele disse? Em partes. Em partes é verdade. Deus, sim, está nas pessoas, mas, em primeiro lugar, antes de amar essas pessoas, que é a segunda sentença, precisamos entender o amor em relação a Deus. E nós só vamos amar o próximo, de fato, de forma correta, quando amarmos a Deus de forma correta. O problema é que eles não entendem que a queda, que o pecado, ela fez o quê? Ela fez com que o homem deixasse de ser altruísta, quer pensar no outro, mas ele se tornou totalmente egoísta. Assim o ser humano natural, todos eles são egoístas por natureza. Portanto, eu e você falarmos para o homem moderno, sem Deus, assim: olha, ame o próximo, isto é impossível. É a mesma coisa você chegar: olha, diz uma galinha assim: olha, voe, vou te lançar de cima do precipício, voe. Pastor, a galinha tem asa, ela voa. Ela não voa. Ela vai bater um pouquinho, pá, vai cair no chão. É impossível dizer ao ser humano natural: ame o próximo. Sabe por quê? Porque ele está preocupado só com ele. Nós, meu irmão e minha irmã, que somos cristãos, você percebeu quanta dificuldade nós temos de nos colocar no lugar do próximo? Eu normalmente, quando eu converso com casais que às vezes estão passando por alguns problemas, eu sento, tá lá, daí, marido, o que você tem a falar? Ah, porque minha esposa é isso, é aquilo, fez aquilo outro, não faz assim, não faz assado. Ah, tá. E você, irmã, qual que é o problema? O problema é ele. Ele falou isso, mas ele não importa, ele não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E sempre um fala do problema do outro. A coisa mais difícil é os dois sentarem e um se colocar no lugar do outro. Agora, se nós temos dificuldade em amar literalmente o próximo, quem é mais próximo do que o cônjuge? Do que filho? Do que pai? Do que mãe? Se nós temos dificuldade, meu irmão, em amar o próximo, você que é mulher, seja sincera. Né? A última vez que eu dei essa ilustração, fui rotulado de pastor homicida. Tomar cuidado. Você que é mulher, seu marido deu uma xingada em você sem motivo. Você nunca pensou assim? Seja sincero. Não preciso falar não, mas seja sincero com você mesmo. Se eu fosse homem, eu rebentava com ele. Já pensou? Já! Que marido que nunca pensou assim: vai, capaz, eu vou colocar essa mulher no colo, mas vou sacar vaiando na bunda dela. Ou já se viu falar desse jeito comigo? Né? Uma vez eu pregando, eu dei essa ilustração, só que eu falei: olha, quem nunca teve vontade de matar a mulher? Eu fiquei rotular até hoje, pastor homicida, que mata. É porque nós passamos, na nossa cabeça passa pensamentos terríveis. Mas olha o mandamento: ame o próximo assim como Jesus nos amou. Em Filipenses, Paulo vai dizer, ele vai falar a respeito de Jesus Cristo, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que teve Cristo Jesus? Se esvaziou de si mesmo. Nós somos o contrário. Somos, na verdade, muito cheios de nós mesmos. E é interessante, já estou encerrando, que a palavra amor que você lê, por exemplo, igual aqui em Efésios e em todo o Novo Testamento, quando nós olhamos a palavra amor, para nós só tem um significado, mas, de fato, no grego, ela tem pelo menos 3 palavras diferentes para explicar o que é amor. Por exemplo, você às vezes lê amor, mas no grego é a palavrinha eros, daí vem a nossa palavra erótico, que não é um amor pecaminoso desde que seja do marido para com a esposa. Então, quando você vê falando de amor do homem para com a mulher, a palavra no grego é essa, eros. Outra palavra que nós vemos é filéu, que fala justamente da amizade, da fraternidade com que os irmãos se amam. Irmãos, nós como igreja nos amamos de que forma? Filéu, não de forma eros. Eros é só o marido com a esposa. Mas é uma terceira palavrinha, que é a palavra mais conhecida, que é ágape, que fala do amor de Deus para conosco, e assim nós devemos amar o outro. E ágape é a grande palavra aqui do Novo Testamento. Ame o próximo assim como Deus amou. Assim como Jesus amou, a ponto de se esvaziar, de pensar mais no outro do que em você mesmo. Você percebeu que pediu para mim e para você algo impossível? Quem? Convenhamos, quem sem Deus consegue amar dessa forma? Ninguém. Nós, meu irmão, fazemos um sacrifício danado. Eu amo ver, às vezes, por exemplo, mulheres, né, fazem ensaio fotográfico, grávida. Ai, a espera do Isaac, da Rebeca, do fulano. Ah, maravilha.
Não vejo a hora de te pegar no colo e te fazer ninar. É lindo, eu acho lindo. Só que eu só fico pensando, vai, Caio, não sabe o que ele está falando, gente. Ela vai ver na hora que ela pegar, ai, minha princesa. 2h30 da manhã, o olho dela é igual uma brasa, um olheiro que já 3 dias sem dormir direito. Uma vez eu ouvi um moço falando, agora eu entendo que tem pai e mãe que joga filho no lixo. Sei que foi ao extremo, claro. Mas quem tem filho sabe como que é. Cara, você dá vontade, ai meu Deus, um anticoncepcional resolvi meu problema. A gente passa nervoso. Agora, se nós temos dificuldade em amar aquilo que saiu de nós, quanto mais amar o próximo assim como Deus nos amou. Naquela passagem típica ali onde, em João capítulo 21, lembra quando Jesus chega diante de Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas mais que todos os outros? Porque Pedro tinha falado, né? Senhor, eu vou contigo para onde vai até morrer, eu morro. Mas é nós. Então Jesus chega e diz, Pedro, tu me amas mais que eles? Quando Jesus diz assim, Pedro, tu me amas, ele usa a palavra ágape. Pedro, tu me amas assim como o Senhor ama? Quando Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Pedro usa a palavra filéu. Ou seja, parafraseando é mais ou menos o seguinte, Pedro, tu me amas? Amas de verdade como Deus ama? Senhor, te curto pra caramba. O senhor não tem noção, é nós. Pela segunda vez ele vai e pergunta, Pedro, tu me amas, ágape? Pedro mais uma vez responde com filéu, Senhor, eu gosto de ti pra dedéu. Sou chegado do Senhor. Na terceira vez, Jesus abaixa o nível um pouquinho. E Jesus vem e também diz, Pedro, tu me amas? Daí no caso, Jesus diz ali o filéus, como amigo mesmo. Pedro, tu me amas? Daí Pedro, tu sabes que eu te amo, e responde da mesma forma. Você consegue ver que essa palavrinha mágica, ágape, por exemplo, na cultura grega, ela nunca foi utilizada no grego clássico. Você vê os gregos escrevendo, os filósofos, os poetas escrevendo inúmeras coisas sobre o amor, mas nenhum deles usou essa palavra, ágape. Era sempre as outras duas. Aí Paulo vem e dá a definição para mim e para você do que é o amor de Deus verdadeiro. Já estou encerrando. E qual é esse amor? 1 Coríntios define. O amor é paciente. Quem nunca perdeu a paciência? Mas ele diz, o amor é paciente, é benigno. O amor não se alegra com a injustiça. O amor, ele não se ensoberbece, não arde em ciúmes. Paulo poderia simplesmente dizer, né? Ame o próximo. Não, ele vem e explica, tintim por tintim. Portanto, só há uma maneira de eu e você amarmos o próximo como a nós mesmos. Sabe como? É tendo o correto conceito de si próprio. Aí entra justamente a importância das doutrinas. Por exemplo, como da depravação total. De acreditarmos que, de crermos que o homem, todo homem, ele nasce depravado. Ele nasce pecador. Não, ele não pratica, ele não se torna pecador quando ele comete o primeiro pecado. Ele já nasce nessa condição. O que acontece é ele ir aprimorando durante a sua vida. Eu já estou encerrando em Gálatas 3. A palavra do Senhor vai dizer assim, Paulo diz, de maneira que a lei ele está falando em relação aos mandamentos. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio é a mesma coisa que preceptor, a mesma coisa que guia. Que ele está dizendo o seguinte, olha, a lei, a doutrina, ela nos serviu de guia, para quê? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, a lei, a doutrina, ela nos guia para Cristo, para que Cristo, de fato, venha justificar a mim e a você. Portanto, o Evangelho, ele vem dizer que todo homem é corrompido, que ele não consegue amar nem mesmo a sua esposa, a qual ele jurou amores eternos. Que a mãe, ela não consegue amar verdadeiramente nem a criança que saiu do seu próprio útero. É útero, né? Não é besteira, não. É, ajuda aí. É daí que sai, né? Só para a barriga. A mãe, ela não consegue amar verdadeiramente nem a criança que sai da sua própria barriga. Por quê? Porque sem Deus isso é impossível. Os ímpios não amam. Os ímpios têm afeto. Os ímpios têm empatia. Os ímpios são solidários. Os ímpios amam, na pior das hipóteses, o amor filéus, aquela camaradagem. Mas amar o amor ágape, a Escritura diz, só há uma forma. É necessário que se morra
dessa natureza e se nasça de novo. É isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Só consegue amar verdadeiramente aquele que morre para si mesmo, se arrepende de seus pecados, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e então o amor de Deus é derramado sobre ele. E a consequência disso é que ele consegue, sim, amar o próximo assim como Deus nos ama. Portanto, meu irmão, você não precisa orar para que Deus, dá paciência com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Você precisa falar: Senhor, somente o teu amor me enchendo, somente o teu amor em mim é o que vai me capacitar a amar o próximo, porque eu por mim mesmo não dou conta. E se nós entendermos isso, e se nós formos cheios do amor de Deus, do Espírito Santo, vai ser muito mais fácil você ter paciência com o próximo, você tolerar, às vezes, o erro do próximo, as manias feias do próximo. Por quê? Porque primeiro Deus nos amou, e porque Ele nos amou, nós também podemos amar. Amém, meus irmãos?